Esperar nosso irmãozinho já chegar. Boa noite a todos. A quem eu não vi, boa noite. Quem eu não vi, boa noite de novo. Que Jesus, esse mestre incessante, que nunca se cansa de nos abarcar, permita Ele que não só as boas bênçãos venham, mas que venha a chuva também. Porque tá feia a coisa, meu povo. Que tem certas religiões aí que prometem depois da morte o inferno. Eu acho que nós já estamos no inferno vivo já. Acho que a hora que desencarnar a gente vai tudo pro céu já, viu? Porque o inferno já estamos pagando aqui já. Mas brincadeiras à parte, hoje eu venho trazer um estudo pra gente. Eu confesso que eu tinha preparado um conceito, vamos dizer assim, do que eu ia falar. E hoje, essas duas pessoas que estão ao meu lado, vocês não vão ver porque são meus, me sugeriram esquecer tudo que eu tinha feito para frente e falar só o fim da palestra. E eu, como eu não sou bobo nem nada, eu vou na ideia deles. Mas, uma coisa eu tenho que começar ela, né? E hoje, gente, o que eu trouxe, eu propus para a gente dar uma analisada na parábola dos talentos. Acredito que todos já ouviram, todos conhecem, todos temos, vamos dizer assim, uma ideia, um entendimento sobre essa lição. E foi mais ou menos isso aí que eu viria a gente dar uma mexida nisso daí. Mas o fato é que a gente sempre se atenta quando fala-se em talento, a gente sempre lembra do din-din, né? E, na realidade, a lição não se resume só e propriamente a isso. Tem outras tantas coisas que talvez a gente nunca tenha se atentado. Eu, por exemplo, eu confesso a vocês que mais da metade do que eu vou citar aqui hoje, eu não tinha pensado ou não tinha visto essa parábola por esse ângulo de vista. Então, haja vista que meus amiguinhos aqui insistiu para só manter nesse tempo, então vamos lá. Mas para refrescar a memória, tendo um senhor partido em viagem, chamou 3 funcionários para que fosse-lhe distribuído os seus pertences. A um, ele deu 5 talentos e incumbiu de trabalhar com esses talentos. A outro, deu 2. E a outro, 1. Passado tempos, e tempos, no plural mesmo, foi muito tempo, o senhor voltou e chamou-lhe esses servos. O primeiro que foste dado 5 talentos, lhe devolveu os 5 talentos, mais 5 talentos. Ou seja, os 5 talentos que o patrão deu na mão deste servo, ele fez render outros 5. E o patrão bom disse: sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O que recebeu 2 talentos, voltou, devolveu 2 talentos, mais 2 talentos que foram rendimentos. E o seu Senhor falou a mesma coisa, né? Que no pouco ele for fiel, e no muito ele os colocaria, gozando-lhes do que o Senhor tem. Sendo chamado o terceiro, que tinha ganhado 1 talento, este vem e devolve apenas 1 talento. E volta-lhe falando ao Senhor: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo o Senhor. Porém o Senhor lhe disse: mau e negligente servo,
Sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quanto eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o a que tem 10 talentos. Porque a qualquer um que tiver, será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quando a gente ouve falar tudo isso, a gente sempre pensa na pecúnia, moeda, dinheiro. A gente quase nunca abre o nosso entendimento para outras coisas, outros talentos. Porque Deus nos dá 3 tipos de talentos, em suma, para quando a gente encarna. São os talentos materiais, morais e espirituais. Isso a gente traz com a gente para a gente trabalhar e fazer progredir, fazer crescer, fazer o nosso irmão adiantar-se e crescer também. Materialmente vem a ser riqueza, as boas condições de vida, um status social, uma boa saúde. Na área moral, Deus nos dá empatia, honestidade, respeito ao próximo, responsabilidade, gratidão, disciplina, entre outras coisas que fazem o nosso caráter, a nossa moral. E espiritualmente, vem a ser uma vida iluminada, uma boa memória, as diversas habilidades no campo das artes e serviços afins, o dom da oratória, a valentia, a sensibilidade, a compaixão, entre várias outras qualidades que o Criador nos dá. Isso, meus irmãos, é o básico que a gente recebe quando a gente encarna. Isso é, vamos dizer assim, é o trivial. Aí agora vamos à análise em si da parábola. A parábola nos ensina que Deus não é injusto. Porque quando a gente olha lá para a parábola, por que para um ele dá 5 talentos, para o outro 2 e para o outro 1? Por que isso? Se formos olhar friamente, Deus é injusto. Por que a dona Esther tem 5 e eu só 2? Ou só 1? Será que é porque ela é mais bonita que eu? Aí quando vamos analisar a fundo a grandeza de Deus, é onde percebemos a sua grandeza, a sua magnitude e bondade. Por quê? Ele não é injusto. Ele dá a cada um de acordo com a sua possibilidade. E a gente que é espírita, a gente já viu que nos ombros fracos, Jesus não deposita sacos pesados. O jugo dele é leve. Ou seja, nada nos é imposto a mais do que merecemos, a mais do que conseguimos carregar. Ou seja, se nossa capacidade é apenas de somar 2 mais 2, Deus não nos vai impor uma conta de raiz quadrada e outras tantas coisas que eu não sei nem falar da matemática. Aí sim Deus seria injusto. Porque Ele estaria nos pedindo coisas que estão além da nossa capacidade. E Deus não faz isso. Jamais. E Jesus veio trazer essa mensagem e principalmente demonstrou tudo isso. Então, nesta parábola que Jesus propôs a nós, é simples, não há injustiça. Foi dado o que a cada um tinha capacidade. E dentro dessa capacidade, a gente pode entender que existem 3 tipos de espíritos. Os que renderam 5, que receberam 5 talentos e geraram mais 5 talentos, eram espíritos de elevada estirpe. São aqueles espíritos que vêm aqui na Terra
incumbido das grandes ações sociais, entre outras coisas. Um Chico Xavier da vida, Mahatma Gandhi, Irmã Teresa, para não ficarmos só dentro do espiritismo, gente. Porque o espiritismo não é dono da verdade, não. Tem outros seres cristãos que professam outras religiões, mas tão bom quanto são. Então não vamos ser injustos de citar aqui só espíritas. Esses espíritos que vêm, falam, fazem, prosperam o bem, esses são que receberam 5 talentos. E estão fazendo render 5 talentos. E qual a recompensa prometida do Senhor? Mas lhes será dado. E eles viverão o gozo do Senhor. Ou seja, a alegria do Senhor. Então esses respondem aos 5 talentos. Fazem jus. Aos que reproduzem, os que ganharam 12, ou melhor, 2 talentos, são aqueles espíritos que vêm, normalmente, responsáveis pela harmonização familiar. São aqueles espíritos que vêm fazer a família progredir, crescer junto a ele. Normalmente são espíritos de uma estirpe maior um pouco, que vêm com essa incumbência de trazer aqueles irmãos. E família, não entendamos só sangue. Pode ser uma religião, uma comunidade como estamos vendo agora em guerra, os nossos irmãos de Israel, que ainda não se entenderam. E isso porque são os trabalhadores da primeira hora. Foram os que receberam vamos dizer assim, a palavra de Deus em primeira mão. Há quantos milênios esse povo vem guerreando e ainda não se entenderam? Ou melhor, não entenderam a palavra de Deus. Mas são uma família. São irmãos. Quantos irmãos será que já não vieram, como eles dizem, profetas? Quantos profetas será que já não vieram naquela família para juntá-los, para reuni-los? Quantos padres não vieram para reunir os fiéis, não só para a igreja, mas para Deus? Quantos irmãos estão encarnando na igreja evangélica, no centro espírita? São famílias. Somos irmãos. Não temos o mesmo sobrenome, mas somos irmãos. Não é isso que Jesus nos ensinou? Então somos todos irmãos. Então os 2 talentos são para esses espíritos que vêm para ajudar. E aquele que ganhou um espírito, ou melhor, um talento, somos nós. Os trabalhadores preguiçosos, que normalmente ganha tudo e tem medo de trabalhar. Tudo que eu digo, saúde, temos oportunidade de praticar o bem e nada fazemos. Muitas vezes, quando temos a oportunidade de trabalhar no bem, viramos as costas, não aproveitamos, fazemos de qualquer jeito, entre outras tantas coisas que a gente pode citar, que não viria ao caso agora. Percebem a grandeza da parábola? Num único item. A parábola nos ensina que o pouco é muito. Às vezes a gente acha que não tem nada. Eu não vou fazer a caridade não, Ricardo, porque eu não tenho condições, eu sou pobre, eu não tenho tempo, eu não posso fazer isso não. Gente, será que a gente não tem 1 minuto no nosso dia para fazer uma prece? Uma prece é uma caridade. Desde que seja feita de peito aberto, com amor, dirigida ao próximo, esperando que o próximo fique bem, e acredito que isso vai acontecer, é caridade. É 1 minuto, não precisa nem isso. Um piscar de olhos, meu pai, ajude a Claudilei. Desde que isso seja sincero, já foi feita a caridade. Não precisa-se tempo, não precisa-se dinheiro. Óbvio, se a gente tiver dinheiro e outras coisas, pode facilitar. Tá, em termos. Carlos, mas por que em termos?
Você dá dinheiro, ou seja, qualquer outra coisa que a gente tem em abundância e não nos vai fazer falta, essa caridade ela não tem tanto mérito. Desculpa eu falar. Aí vocês lembrem aquela passagem dos 2 sacos na balança. Do saco que o rico doou e do que o pobre doou. Então, dinheiro não é tudo. Mas pode sim ser uma ajuda. Desde que seja uma ajuda que não envergonhe quem está sendo ajudado. Aí sim já começa a mudar os méritos dessa caridade. Só o fato da gente estar respirando já é muito e é uma oportunidade grande que temos de trabalhar. Só o fato de amanhecer o dia, abrirmos os olhos, obrigado Deus, mais uma página para preenchermos. Vamos preencher com amor. Ah, cara, mas eu tenho que trabalhar. Tudo bem. Ah, mas meu serviço é um inferno. Não tem problema. Se é um inferno, faça você ele virar um céu. Se há pessoas que te perturbam, o problema não está nela, está em você. Você que está sendo perturbado, não ela. Muda a tua frequência. Muito provavelmente, se mudando sua frequência vibratória, o incômodo não vai ser incômodo mais. Ou ela vai atazanar outra pessoa, que eu acho pouco provável, ou a espiritualidade amiga vai fazer assim, ó, limpou aquelas vibrações ruins do ambiente, já mudou o dia. Para isso precisa do quê? Uma simples oração. Um simples pensamento positivo. Não é muito. É pouco. Então, não precisa de muito para que possamos fazer o bem. Isso a parábola dos talentos vem nos falar. A título de curiosidade, só dando uma pausa para a gente não perder o fio da meada, talento era uma moeda usada na época. Uma unidade monetária em uso na época, estima-se que um talento equivaleria a 6.000 denares, sendo que um denar era o salário pago pela diária de um trabalhador comum. Logo, um talento equivaleria a quase 20 anos de salários de trabalho de um operário comum. Então, só para vocês terem uma noção, que um talento naquela época era muita coisa. Mas isso fica só a título de curiosidade, tá? A parábola nos ensina também que nada do que temos de fato é nosso. Nada é nosso. O corpo que eu estou aqui não é meu, essa camisa não é minha, o centro não é nosso, nada é nosso. Ah, Carmen, como assim? Eu comprei e paguei? Tudo bem. Deus te propôs, te deu a oportunidade de trabalhar, ter seu dinheiro, comprar o que quis. Mas isso você vai usar de acordo com a conveniência sua? Não, de Deus. Porque se Deus achar que você está extrapolando, Ele vai te cortar as asinhas. Porque não é esse o caminho. Se o caminho que você se propôs foi um, e o dinheiro que você está ganhando, seja ele muito ou pouco, estiver te desviando do caminho correto, Deus vai te tirar daí. Ele vai te pôr no caminho correto. Nem que para isso seja te trazer para a espiritualidade mais cedo. Pode? Pode. Porque Deus prefere que você retorne mais cedo à espiritualidade do que assuma mais dívidas para pagar no futuro. Então isso é possível. Mas o fato é que nada é nosso. Tudo nos é concedido por Deus para que usemos para o nosso progresso e o progresso do próximo. Este rapaz hoje está meu filho, nessa encarnação. Na outra pode ter sido meu pai, meu irmão, não sei. Hoje ela está sua esposa. Na outra passada você garante que ela foi tua esposa? Então tudo é por a nossa necessidade. Deus nos concede exatamente o que precisamos para que desenvolvamos os nossos talentos, que eu já citei ali atrás.
Temos tudo. Tudo. Exatamente tudo o que precisamos para caminharmos bem, nós, para que cresçamos espiritualmente e moralmente e que possamos abarcar o nosso irmão pelos braços e trazê-lo conosco. Deus nos propicia tudo isso. Nós é que não enxergamos. E quando enxergamos, um macaquinho. Quando não queremos ver, não ouvimos ou não falamos. Mas está ali. E quando muito, ou melhor, quando não muito, tem esses serizinhos aqui, que fica aqui na mente da gente, faz isso, você está errado. Escutuca. É só a gente querer escutar. A voz de Deus, o Espiritismo fala, a voz de Deus está na nossa consciência. Como saber que Deus fala conosco? Consultar a sua consciência. Ou seja, vou fazer alguma coisa. Ricardo, tá errado. É eu que estou falando que está errado? É Deus. Então, consultemos a nossa consciência, mas no fim, tudo que temos é o que precisamos. Nem mais, nem menos. Pessoas correm atrás de muito dinheiro. Para quê? Muitos passam a vida inteira correndo atrás de dinheiro. A hora que alcança, passa o resto da vida gastando dinheiro para recuperar a saúde que gastou lá atrás para angariar o dinheiro. Resumindo, teve o que quis, mas não pôde curtir o que quis. Qual a utilidade disso? Nenhuma. É preciso que corramos atrás das nossas coisas? Sim. É da matéria. É uma evolução, sim. Mas não devemos dar valor somente a isto. Temos que dar a César o que é de César e Deus o que é de Deus. É preciso que corramos atrás do dinheiro? Sim. Tem um carro velho, me leva em todo lugar. Para que eu vou me matar de trabalhar para conquistar um carro novo, para só me dar mais gasto e ter um status, nossa, eu estou de carro novo. E vai me levar no mesmo lugar que esse carro velho vai. E eu ainda brinco com alguns colegas. Falo, eu de carro velho, chego aonde teu carro novo não chega, porque às vezes teu carro na estrada fica e o meu não. Tem esses parâmetros, porém, mas para que eu vou dar tanta importância para aquilo? Então vamos cuidar do que é de Deus. Isso sim é o que vamos levar. Todas as boas ações e má ações que praticarmos aqui é o que levaremos para o outro lado. A má também, porque se eu fizer coisa boa, eu serei retribuído lá na espiritualidade. As más ações que eu cometer, eu vou ter que pagar também. Então por que eu não vou levar as más? Vou levar sim. Então vamos cuidar das nossas atitudes. Vamos correr atrás do dinheirinho que é preciso? Vamos. Mas vamos correr atrás do que é de Deus. Vamos tirar um tempo para vir no centro? Vamos dedicar esse tempo a Deus. Se a palestra é das 8 às 9, venha das 8 às 9 dedicado só àquilo. Não vem aqui, pensa, chega aqui e fala, nossa, tomara que acaba 15 para as 9 que hoje tem jogo, quero assistir o jogo. Se o pensamento for esse, desculpem vocês. A minha opinião. Não venha no centro, fique em casa assistindo o jogo. E talvez Deus vai te dar alguma recompensa lá. Porque aqui você não vai ter nenhuma. Porque teu corpo vai estar aqui, mas tua mente vai estar na sua casa, na televisão, no jogo. E quando a gente quer as coisas de Deus, a gente chora, grita, esperneia, faz igual criança mimada. E quer e exige de Deus que seja naquela hora, naquele momento. Não temos paciência de esperar. Porque quando é pra gente fazer as coisas para Deus, tem que ser do jeito que a gente quer, a hora que a gente quer e puder. Então vamos dedicar um pouco mais a Ele. Ele nos dedica tanto e nós retribui tão pouco. Muitas vezes nem pensamos nisso. A parábola dos talentos nos ensina que devemos multiplicar o que Deus nos dá. Sim. Tudo que nos é dado, e eu tomo a ousadia de falar, que tudo que vem excedendo, algum compromisso tem. Se a pessoa é inteligente, acima da média, vamos dizer, a mais, algum compromisso ela tem. Porque Deus não daria essa inteligência para ela toda para ficar inútil, ou pensando em besteira. Se ela tem um dinheiro a mais, já é um alerta. Vamos pensar, porque não é à toa que Deus vai te encher de dinheiro
Para você ficar lá só curtindo piscina, churrasco, um iscão da hora e o resto. Ah, Ricardo, mas quer dizer que se eu tiver dinheiro eu não posso aproveitar? Pode sim, pode. Mas e o nosso irmão? E o nosso próximo? Bonito, você lá na tua casa com um copão de uísque desse tamanho, uma picanha, como que é agora essa picanha nova agora que eles estão falando? Angus, né? Angus, que diz que é a carne das carnes, que o trem é macio, não sei o que, coisa e tal. Tá. O que adianta você estar lá na tua casa comendo essa carne mais macia do mundo, bebendo a água mineral da France, e o nosso vizinho aqui está sentindo o cheiro do churrasco e comendo ovo frito porque não tem condição de comprar outra coisa. Isso é caridade? Para que está servindo esse dinheiro então para a gente? Para ostentar e humilhar o próximo? Isso é a evolução? Não, não é para isso que Deus nos dá as coisas. Se Deus nos contribui com certas coisas, é para ser repartido. Ah, cara, não é só no muito? Não, não é só no muito. O nosso tempo, nós temos 24 horas por dia. Será que não podemos dedicar meia hora ao trabalho do bem? Menos ainda, você ousado. Quanto tempo passamos no celular? Muitas das vezes no zap da vida. As coisas mais imbecis os outros. A hora que alguém manda alguma coisa, que é uma palavra bonita de Deus, uma mensagem de Deus, o que vocês fazem? Eu também faço isso, gente. Não pensa vocês não. É raramente quando eu acerto uma dessas. Pula e vai para outra mensagem. Não distribuímos o bem. E não custa nada, gente. É só um dedinho. É 2 segundos, eu acho. Já praticamos o bem. Estamos multiplicando a palavra de Deus. Fazemos isso? Raramente. Isso é só para que vocês percebam que não precisa muito para a gente multiplicar o que Deus nos dá. É com pouco que a gente faz grandes coisas. Muitas coisas é para aqueles espíritos evoluidíssimos que sabem mexer com muito. Nós ainda pequenininhos, nós não dá conta de muita coisa, é uma coisa de cada vez. Então não adianta a gente querer vir aqui e falar, gente, nessa encarnação eu estou espírita, eu vou virar, a hora que eu morrer eu vou virar santo. Eu não vou ser egoísta mais, não vou falar mal dos outros, eu vou ser um anjinho de candura. Mentira! Não é porque está vindo no centro que vai virar, do dia para a noite, vai virar o santo. Temos muitos defeitos, infelizmente. Carregamos muitos. Vamos resolver todos nessa encarnação? Quem fala que vai é o truco. E chama de mentiroso na cara dura, porque não vai. Não adianta, ninguém vai conseguir mudar do dia para a noite. A gente tem a tendência a má. Nós vamos se melhorar aos poucos. Se é aos poucos, façamos bem o pouco. Como? Pegue um dos seus defeitos. Qual? O que você acha que seja o pior. Mude ele. Desencarne sem cometer mais esse erro. Seja qual for, gente. Falar mal da vida dos outros, não me importa. Pegue o pior que você acha que tem em você. Fala, vou me concentrar nesse. Esse aqui, quando eu morrer, eu não quero ter ele mais comigo. Eu não vou ter. E os outros, Ricardo? Temos a eternidade para resolver esse problema. Vamos concentrar nesse aqui agora. Se a gente conseguir, nessa encarnação, eliminar um problema, na próxima, teremos um problema a menos para resolver. Vocês concordam comigo? Podemos ter tempo para concentrar em outro. E assim sucessivamente. Deus nos fala que somos espíritos eternos? Para que eu vou querer virar santo nessa aqui? Não vou. Na outra, quem sabe, cometi atrocidades. Matei, fiz, aconteci. Agora nessa eu virei anjinho só porque estou aqui dentro do centro espírita aprendendo o caminho de Cristo? Não. E o que eu fiz para trás? Me redimiu? Caiu na água do batismo de João Batista, me batizou, pronto. Caí naquelas águas, meu pecado foi embora do rio abaixo?
Não é assim que funciona. Eu tenho que reparar. E é pouco a pouco que reparamos. Então vamos nos concentrar. Vamos pegar o que Deus nos dá e multiplicar. Seja ele o conhecimento, dinheiro, a ajuda, um ouvido amigo. Vamos escutar a lamúria do irmão sem criticar. Isso é caridade. A parábola dos talentos nos ensina que os talentos são valiosos, mas há algo ainda mais valioso. Os servos, os 2 servos que receberam mais, eles foram prometidos grandes coisas. Então, tudo o que a gente somar de bom, que a gente fizer de bom, vai ser somado para nós. Eu estou ajudando o Marcelo, ótimo, o Marcelo vai crescer, vai andar para frente com as suas pernas. Ele vai ficar bem, mas o bem maior será meu. Primeiro, de me sentir útil de ter ajudado alguém. Esse é o primeiro prazer que temos, é a primeira recompensa. E peço aqui licença para citar algo pessoal. Há pouco tempo, estou trabalhando nos trabalhos de segunda-feira, que todos sabem que é de ajuda aos irmãos sofredores. Aparecem casos que a gente, não é que arrepia o cabelo, mas a gente fica abismado de como existem espíritos assim. E não pensem vocês que é só ruim, não. De pessoas não saberem que estão mortas. Esquecerem que Deus existe, entre outras tantas coisas. Mas não é essa a questão. A questão é o quanto eu me sinto satisfeito, feliz, de ao sair daquela porta saber que eu pude e tive a oportunidade de ter ajudado alguém. Não tem satisfação maior. E olha que nem médium eu sou. Mas só o prazer da gente estar ali, disposto a ajudar um irmão que está em extremo sofrimento, é tão grandioso, é tão valoroso, que eu não sei os irmãos que participam que se sentem. Mas eu me sinto assim. Eu me sinto em estado de graça, de satisfação por saber que estou podendo contribuir isso aqui, na seara de Deus. E olha que eu sou devedor. Então, essa recompensa a gente já tem direto. Fora a recompensa que teremos do outro lado, que Deus nos concederá. E fora isso, quantos desses irmãos que estamos ajudando, não só nós aqui que estamos participando ali daquela sala, de todos nós aqui, quantos bebinhos que a gente ajudar na rua, entre outras pessoas, quantos desses irmãos não estarão do outro lado da vida, nos aplaudindo quando desencarnarmos, agradecendo pela ajuda que fizemos. E muitas vezes, para nós não tenha feito nada, mas para eles foram grandes coisas. Então vamos multiplicar, vamos fazer os talentos de Deus crescer. Ele não nos cobra muito. A parábola dos talentos nos ensina que o servo mau, além de negligente, é perverso e não assume a sua culpa. E de fato, ele com medo, ele não fez o talento de Deus progredir, não fez o talento de Deus crescer. Nós temos a obrigação de fazer crescer. Ah, Ricardo, mas eu não sei como. Simples. Só o fato de aqui estarmos escutando as palavras de Deus, já temos a possibilidade de multiplicar o saber. Ou seja, levarmos o conhecimento que aqui obtivemos àqueles irmãos que não têm conhecimento. Já estamos fazendo o talento de Deus que Deus nos concedeu crescer. Isso é só o início. Tem outras tantas coisas. A parábola dos talentos nos ensina que até o pouco que se tem será tirado. Ao que não tem, tirar-se-lhe-á. Isto é, como não se esforçou por acrescentar nada aos dons de Deus, lhe emprestou aquilo que parecia ser dele, mas que na realidade não era. Ou seja, quando fala-se, servo ruim, o pouco que tem lhe tirará, não é que Deus vai tirar o que nós temos. Nós não temos nada. O que Deus vai tirar da gente?
Deus vai tirar a oportunidade que nós teve de fazer o bem. O sofrimento é por nossa conta, porque Deus não é ruim para castigar a gente assim. Ou seja, é a nossa memória, é o nosso ser, é o nosso espírito se arrependendo da oportunidade que teve e não usufruiu de fazer o bem. Este é o maior castigo que teremos. É a nossa consciência nos culpando. Você poderia ter feito e não fez. Por que você não ajudou? Eu cito um caso que me dói até hoje. E eu confesso a vocês que eu não sei o porquê também que me toca desse jeito e porque eu fiz a burrice. Mas o fato que eu fiz agora não tem como voltar atrás. Mas certa feita, há uns bons anos atrás, eu atravessando de um lado da avenida para o outro lado da avenida, em frente à rodoviária em Rio Preto, esperando o sinal abrir, ouço alguém atrás de mim. Me ajuda a atravessar a rua? Olhei, vi que era uma pessoa deficiente visual, sinal abriu, atravessei. E por que eu não carreguei ela do outro lado da rua? Eu vi que teve uma outra pessoa que ajudou ela a atravessar. Mas por que eu tive a oportunidade? Por que eu não fiz isso? Isso me dói até hoje. Eu lembro, me dói. Por que eu não fiz? Não me custava nada, era só estender o braço e caminhar ela até o outro lado. Será que ia arrancar meu braço eu fazer isso? Ia me matar? Não fiz. Isso me toca até hoje. Por quê? Não sei, mas toca. Por que eu não fiz? Não percamos essa oportunidade, então. Quando tivermos os seus ceguinhos para ajudar, vamos ajudar. Não vamos perder essa oportunidade. Porque futuramente a nossa consciência vai nos cobrar. E essa sim vai cobrar impiedosamente. Vai nos martirizar até a última gota que nós pudermos sofrer, ela vai nos martirizar. Então, para que não tenhamos esse dissabor, vamos aproveitar as oportunidades que Deus nos concede. A parábola dos talentos nos ensina que receber os talentos não é a salvação. Não é porque Deus nos dá a mediunidade, nos dá dinheiro, inteligência, uma oratória, seja lá o que for. Não é porque Deus deu é que somos os escolhidos e muito menos que a nossa salvação está garantida. A exemplo, o médium lá, que agora me falta o nome, que é aquele médium de Abadiane, né, Lei? O que pegava as mulheradas lá e estava estuprando. O João de Deus. Eu cito ele como exemplo. Olha o dom de cura que esse ser recebeu. Quantas curas foram feitas pelas mãos dele e quantos crimes ele cometeu abusando desse dom. Só porque ele recebeu o dom da cura, curou, será que ele já está com o céu garantido? E os erros? Então, não pensamos vocês que só porque temos inteligência a mais, dinheiro a mais, porque somos médiums, eu não preciso fazer mais nada porque a minha salvação está garantida. Cuidado! Talvez o caminho da perdição esteja mais perto do que vocês imaginam. Porque a gente pensar que por ter um dom de Deus, a gente já está garantido, já é vamos dizer assim, é o bichão, é o dono da verdade, já estamos meio caminho perdido. Porque não é assim que a coisa funciona. Então pensemos. É difícil fazer tudo que Deus nos pede? Não, é simples. Com pouco, a gente faz muito. A exemplo, eu quero passar um vídeo para vocês, que eu acho muito pertinente ao tema. E vocês vão perceber no vídeo que com poucas ações, coisa mínima, a gente pode mudar. Cito as senhoras esposas, quando fizer o jantar do marido, o almoço para os filhos, põe um pinguinho de amor, mas não é sazão não. É fazer a comida caprichada? Não. Sirva de uma forma diferente. Sente-se à mesa
com o esposo, com o filho. Coma aquele alimento, mas pergunte como foi o dia. Dê atenção. Isso é o plus, é o algo a mais que a gente pode fazer no pouquinho e que, se somado, vai dar um montante grandão. Essa história foi publicada numa revista chamada Bombeiros de Emergência, que é publicada em São Paulo. E está em muitos sites especializados, já foi lida em formaturas, e está numa exposição itinerante dos bombeiros no Brasil pela internet. A mãe parou ao lado do leito do seu filhinho de 6 anos. Esse filhinho estava doente de leucemia. Como qualquer outra mãe, ela gostaria que ele crescesse e realizasse os seus sonhos. Agora, isso não seria mais possível, por causa de uma leucemia terminal. Junto dele, tomou-lhe a mão e me perguntou: filho, você alguma vez já pensou no que você gostaria de ser quando crescesse? E ele disse: mãe, eu sempre quis ser um bombeiro. E a mãe sorriu e disse: vamos ver o que se pode fazer. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela foi ao corpo de bombeiros da região local e contou ao chefe dos bombeiros a situação do seu filho e perguntou se o seu garoto poderia dar uma volta no carro de bombeiros em torno do quartel. O chefe de bombeiros disse, mais essa frase: nós podemos fazer mais que isso. Se você estiver com seu filho pronto às 7 horas da manhã, daqui a uma semana, nós o faremos um bombeiro honorário por todo um dia. Ele poderá vir para o quartel, comer conosco, sair para atender as chamadas de emergência, e se você nos der as medidas dele, nós conseguiremos um uniforme completo. Chapéu com emblema e todas as outras, casaco amarelo, igual aos que vestimos, e botas também. Uma semana depois, o bombeiro-chefe pegou o garoto, vestiu o uniforme de bombeiro e o escoltou do leito do hospital até o caminho dos bombeiros. O menino ficou sentado na parte de trás do caminhão e foi até o quartel central. Parecia que estava no céu. Ocorreram 3 chamadas naquele dia na cidade e o garoto acompanhou todas as 3. Cada uma delas em um tipo de veículo. Um hospitante, na van que vai os médicos, descendo o carro especial do chefe do Corpo de Bombeiros. Todo o amor e atenção que foram dispensados ao menino acabaram comovendo-o tão profundamente que ele viveu umas 3 vezes, além do tempo previsto. Uma noite, todas as suas funções vitais começaram a cair dramaticamente. E a mãe chamou ao hospital toda a família. Então, ela lembrou a emoção que o garoto tinha passado naquele seu dia de bombeiro honorário e pediu ao enfermeiro que ligasse para o chefe da corporação e perguntasse se seria possível enviar um bombeiro para o hospital, naquele momento trágico de partida, para ficar ao lado do menino. O chefe do bombeiro respondeu: nós podemos fazer mais que isso. Nós estaremos aí em alguns minutos. Mas faça um favor. Quando você ouvir as sirenes tocando e vir as luzes dos carros, avise no sistema de som que não se trata de um incêndio. Apenas o Corpo de Bombeiros vem visitar mais uma vez um dos seus mais distinguidos integrantes. Também poderia abrir a janela do quarto dele? Obrigado. Poucos minutos depois, as viaturas chegaram ao hospital. Estenderam a escada nojenta até o andar onde o garoto estava. E 16 bombeiros sumiram. Com a permissão da mãe, eles o abraçaram, seguraram, disseram que o amavam, e com a voz fraquinha, o menino olhou para o chefe e perguntou: chefe, eu sou mesmo um bombeiro? Ao que ele respondeu: sim, e você é um dos melhores. Com estas palavras, o menino sorriu e deixou os olhos para cima. Qualquer que seja a nossa área de atividade profissional,
devemos ter em mente a importância de que podemos fazer mais. No caso presente, que é uma história verídica, repassá-la a todos como filosofia e princípios que podem ser internalizados. E você? Como é que você se porta diante do pedido dos seus pais, irmãos, filhos, parentes e amigos? Será que a sua disposição interna é: sim, eu posso fazer mais do que isso? Reflita se sua vida tem sido um serviço ao próximo e tome uma decisão hoje mesmo. Um amigo meu me disse certa vez: pior do que você querer fazer e não poder, é você poder fazer e não poder. Essa mensagem não é para ficar arquivada. Absorve-a, encaminha, comente, porque a maior perda da vida é aquilo que morre dentro de nós enquanto nós vivemos. O vídeo fala por si e podemos fazer um pouco mais. Qual é o nosso limite? O amor. Use o amor para fazer esse um pouco mais. Vocês viram que o caso era só simples. Conhecer, ver um caminhão de bombeiro. Olha o que foi feito. Podemos fazer também, desde que coloquemos o nosso coração à frente do que formos fazer. E Jesus nos abençoe sempre. Que assim seja.